O judiciário foi provocado nesse contexto, né, atendendo a um pedido da Polícia Federal, e com a decisão saindo agora, né, Matheus? E queria que você, imagina você, assim como a Kelly aqui também está debruçada nesse momento nessas 17 páginas da decisão, chama a atenção, né, o print de Flávio Bolsonaro nas redes sociais, em que eles chamam de vigília pela saúde de Bolsonaro e pela liberdade no Brasil, que ocorreria sábado 22 de novembro, hoje às 19 horas, lá na altura do condomínio solar de Brasília 2, né, onde reside o ex-presidente Jair Bolsonaro. Deu tempo já de analisar outros pontos dessa decisão? Sim, já deu tempo e vamos começar a destacar alguns itens aqui trazidos pela Polícia Federal, Paulo, para justificar, né, o pedido de antecipação da prisão. Primeiro, no relatório, que os policiais afirmam é que a Diretoria de Inteligência Policial identificou, vou ler agora o que diz a seguir, acontecimentos com potencial de prejudicar o cumprimento de eventuais medidas judiciais decorrentes do trânsito em julgado da ação penal 2668, esta ação penal na qual o Bolsonaro foi condenado lá no mês de setembro. Então, a Diretoria de Inteligência Policial identificou este pedido de vigília, né, do senador Flávio Bolsonaro, mas certamente outras informações também que mostravam esta mobilização nas proximidades da residência de Bolsonaro aqui em Brasília, onde, como vocês bem lembravam, ele já cumpria prisão domiciliar desde o mês de agosto, não por causa desta ação na qual foi condenada, mas de forma preventiva em função daquela outra investigação sobre tentativa de interferência no judiciário, com participação, né, do filho de Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, né, clamando por uma ajuda direta do presidente Donald Trump. Aí, no relatório da Polícia Federal, algumas questões são detalhadas, inclusive, como você bem destacou, um trecho deste vídeo publicado por Flávio Bolsonaro. Diz aqui o relatório: a postagem tem o seguinte conteúdo: vamos invocar o Senhor dos Exércitos. A oração é a verdadeira armadura do cristão. É por meio dela que vamos vencer as injustiças, as lutas e todas as perseguições. Tem um convite especial para você. Assista ao vídeo até o final. Vigília pela saúde de Bolsonaro, pela liberdade do Brasil. Aí Flávio Bolsonaro, no final, ele dá o endereço. Sábado, 22 de novembro, hoje, né? Às 19 horas, no Balão do Jardim Botânico, na altura do condomínio solar de Brasília 2. Balão, em Brasília, como o pessoal se refere à rotatória. Então, ele marcou exatamente o local da vigília. A rotatória de acesso ao condomínio solar de Brasília 2, onde Bolsonaro reside. Flávio Bolsonaro chama esta mobilização, que é claro, pelo apoio popular que tem Bolsonaro, a família dele, poderia levar, de fato, milhares de pessoas para esta região. É uma região residencial com vários condomínios, uma via relativamente estreita, né, que poderia, Paulo, não só inviabilizar a execução de eventual ordem de prisão contra Bolsonaro, como causar um tumulto muito grande, né? Ali entram centenas, talvez milhares de carros por dia nos condomínios, tanto de Bolsonaro como nos condomínios do entorno. Então tudo isso é trazido pela Polícia Federal para embasar esse pedido. O ministro Alexandre de Moraes tomou uma decisão sigilosa, conseguiu manter, né, esta informação de forma reservada, sem nenhum vazamento até a execução da prisão agora pela manhã, e trouxe estas exigências que nós falávamos antes, de que não houvesse o uso de algemas, que fosse respeitada, né, a autoridade do ex-presidente da República, enfim, cuidados para que não se tornasse uma prisão tão midiática, né, e tumultuada, porque justamente o que se queria era o contrário disso. Eu quero trazer aqui... Só para acrescentar o que tu está dizendo, né, dessa leitura tem algo que acho que é muito relevante, que é dito ali na página 13, que é esse tumulto que o Matheus menciona, diz o ministro na decisão, poderia inclusive facilitar a eventual tentativa de fuga do réu. Então, a gente fala muito disso, né, do que motiva, o que autoriza uma prisão antes da execução da sentença. Tentativa de fuga é algo que é muito considerado absolutamente uma possibilidade de fuga. A gente viu agora casos recentes, né, da Carla Zambelli, que saiu do país, o próprio Ramagem essa semana, né, Matheus, com a questão de não ter avisado e já prestes à execução da sentença. Quando é mencionado o tumulto causado por
por reunião de apoiadores do réu, tem alta possibilidade de colocar em risco a prisão domiciliar imposta e a efetividade de medidas cautelares, facilitando eventual tentativa de fuga. Estou acompanhando aqui pelo G1, que ele diz: Bolsonaro violou o uso da tornozeleira eletrônica e tinha elevado o risco de fuga. De acordo com Moraes, né, o ex-presidente pretendia fugir durante a aglomeração causada pela vigília convocada pelo filho. E houve algum reflexo de Alexandre Ramagem? Teve um efeito Ramagem na avaliação de vocês? Ou alguma informação nesse sentido, Kelly e Matheus? Porque, curiosamente, na medida em que ele é um dos condenados nesse núcleo, né, e aparece nos Estados Unidos, claramente há um elemento importante nesse contexto, né? Com certeza influencia. Esse é um ponto importantíssimo trazido por vocês, não só a questão do tumulto lá na frente foi argumentada pela Polícia Federal, mas também o risco de fuga e o próprio Alexandre de Moraes, aí já encaminhando um pouco mais para o momento da decisão mesmo, né, após essa fase inicial que eu trazia o relatório da Polícia Federal, o próprio ministro, ele cita Alexandre Ramagem, que foi condenado, aliás, do mesmo núcleo, né, é um dos 8 réus condenados lá em setembro no chamado núcleo crucial, ou principal da trama golpista, a fuga dele para os Estados Unidos, e cita também os casos dos deputados Eduardo Bolsonaro, que deixou o país, não respondia a nenhum processo, não era réu, não era condenado, mas deixou o país e agora dificulta uma eventual prisão preventiva, por exemplo, tendo em vista que com a fuga ele passou a responder a um processo, né? E também o caso da deputada Carla Zambelli, que me parece muito emblemático também, né, Kelly? Carla Zambelli... Sim, citado aqui, né? Tá a sua aliada política Carla Zambelli, como disse o Matheus. Que foi saiu, se não me engano, pela Argentina, para conseguir discretamente deixar o país chegar até a Itália, onde ela tem cidadania italiana, tentou se refugiar lá e evitar, né, a prisão. Então isso envolveu toda a mobilização do Itamaraty, Ministério da Justiça, para a colaboração das autoridades de polícia internacional, das autoridades da justiça italiana. Então isso gerou todo um transtorno. E começa a ser citado. E nós estamos lendo junto, né, Matheus? Por isso que a gente... E como a gente não está no mesmo ambiente, nós estamos... O Matheus está com uma inveja de nós, porque estamos sim na Serra Gaúcha, estamos em Canela. Desculpa, Matheus. Terra dos chocolates, do frio. Hoje nós vamos te fazer inveja, tá? E diz aqui, ó, como a casa do Bolsonaro está a cerca de 13 quilômetros do setor de embaixadas, onde fica a Embaixada dos Estados Unidos, uma distância que pode ser percorrida em cerca de 15 minutos de carro. Então eu vou traduzir aqui, o medo era, o temor é que o Bolsonaro fugisse para a Embaixada dos Estados Unidos, está escrito aqui, 15 minutos de carro. Então daria uma aglomeração, ficaria difícil acesso aos policiais, e aí diz aqui, rememoro que o réu, conforme apurado nesses autos, planejou, durante a investigação que posteriormente resultou na sua condenação, a fuga para a Embaixada da Argentina, por meio de solicitação de asilo político àquele país. Então, o que se está dizendo aqui, numa tradução nossa, né, numa tradução livre aqui, é que o tumulto poderia gerar uma fuga, em razão da fuga do distrito aqui, e poderia ser porque a Embaixada dos Estados Unidos fica a cerca de 13 quilômetros, uma distância que pode ser percorrida em cerca, Matheus, de 15 minutos de carro. Na sequência dessa parte da decisão, Kelly, é onde há a menção sobre a questão do rompimento ou da tentativa de violar a tornozeleira eletrônica, que foi destacado aqui pela Denise Cruz. Diz o seguinte, o Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal comunicou a esta Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, a ocorrência de violação do equipamento de monitoramento eletrônico do réu à 00:08 do dia 22 de novembro de 2025. Esta madrugada, portanto, nesta madrugada. A informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, daí entrando nesse contexto, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada, como se fosse uma operação orquestrada. Bolsonaro testa, ou de alguma forma acaba tecnicamente violando o equipamento da tornozeleira eletrônica, no mesmo dia que está sendo armada essa vigília, está sendo convocada essa vigília junto ao condomínio onde ele reside. E no trecho final da decisão, o que diz o ministro Alexandre de Moraes? Em palavras, né, muito incisivas, muito duras, como é o perfil dele.
faz o seguinte resumo. Primeiro, um dos filhos do líder da organização criminosa, e ele chama Bolsonaro assim porque Bolsonaro foi condenado, né, no processo da trama golpista como líder daquela organização criminosa. Ele diz o seguinte: primeiro, um dos filhos do líder, Eduardo Bolsonaro, articula criminosamente de maneira traiçoeira contra o próprio país, inclusive abandonando o mandato parlamentar. Na sequência, o outro filho, Flávio Bolsonaro, insultando a justiça de seu país, pretende reeditar acampamentos golpistas e causar caos no Brasil. Ele se refere à mobilização da chamada vigília de oração. Então ele diz que, diante de todo este exposto, né, ele estava, por isso, convertendo as medidas cautelares, no caso, a prisão domiciliar, uso de tornozeleira eletrônica, em prisão preventiva. Essa questão da tornozeleira, Paulo, a gente vai ter que verificar agora quais são os detalhes do que identificou o sistema de monitoramento aqui do Distrito Federal, porque a tornozeleira ela pode emitir alertas de problema de sinal, por exemplo, até quando ela tem uma falta, um nível baixo de bateria. Então a gente tem que verificar, lendo o texto aqui, porque é bem resumido, não fica claro, pelo menos para mim. Não fica. Se tentativa de romper a tornozeleira é de fato, né, o réu pegar uma faca, pegar algum equipamento para tentar romper, para tentar cortá-la, ou se é alguma falha de sinal que é relativamente comum no uso desses equipamentos. Então isso ou é um tema que a gente carregar precisa... também, né? Eventualmente, até não ter colocado equipamento para carregar. Isso, então isso é um ponto que a gente tem que verificar. Porque no momento em que foi determinada a prisão domiciliar de Bolsonaro lá em agosto, já se citava, se justificava, né, a necessidade de evoluir do uso de tornozeleira eletrônica, ainda, né, na chamada liberdade ali parcial, para a progressão das medidas cautelares para um regime domiciliar, pelo risco de fuga. Mas na ocasião, Moraes, inclusive, foi criticado por muitos operadores do direito sobre isso, ele não trazia detalhes suficientes de um plano mesmo identificado, Exatamente. comprovado pela Polícia Federal de fuga. Exato, Kelly. E agora o ministro traz de novo este argumento de risco de fuga. Bom, o fato da casa ficar perto da embaixada, para mim, pelo menos, é um argumento que não convence, né, Kelly? Enfim, não é a proximidade de 15, 20 minutos, de 5 minutos que vai viabilizar uma fuga, né, uma entrada na embaixada. Então o que a gente tem que verificar a partir de agora? Isso certamente vai ser muito explorado. Quais os elementos que mostravam um risco de fuga iminente, se é que existia, se a tornozeleira de fato foi rompida de propósito com algum equipamento cortante, enfim, para retirar a tornozeleira, ou se esta verificação de tentativa de romper é algum problema de funcionamento do próprio equipamento, como eu disse, é muito comum, né? Mas o fato é que a possibilidade de tumulto, de multidão, era muito iminente mesmo, né, Kelly? Isso, diante do vídeo gravado por Flávio Bolsonaro, acho que não deixa nenhuma dúvida da intenção de levar, né, apoiadores para as imediações da residência e dificultar, é claro, a prisão, né? Então, se você ligou o rádio agora, o Matheus Chu teve acesso à íntegra da decisão, uma decisão que tem 17 páginas e que é a decisão em que há justificativa, né, o porquê da determinação de uma prisão. E eu gosto sempre de fazer aqui, né, um desenho no quadro para todo mundo lembrar que num processo penal, né, num processo dentro da nossa justiça, a prisão tem que ser a última coisa para que nenhum inocente pague por um crime que não cometeu. Então, são respeitadas todas as etapas, né? Uma investigação, depois uma denúncia, depois a justiça aceita a denúncia, condena ou absolve, e aí sim a gente vai ter a execução da sentença. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, naquele processo que eu e que Matheus acompanhamos em Brasília, né, com longos votos de ministros e que o Bolsonaro foi condenado, Paulo Denise, a 27 anos, não estamos falando disso. Não é o cumprimento dessa sentença, a execução dessa sentença. A gente está falando de um outro processo e a gente está falando de algo que está no meio, que não está lá no final. Um processo em que, por o ministro Alexandre de Moraes e os demais agentes, né, o caso da Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, entenderem que havia o risco de fuga. Aqui a gente nem está discutindo se está certo ou está errado, né? Porque tinha uma vigília marcada, poderia dar tumulto, a embaixada é perto, tinha a tornozeleira rompida, então... Há uma série de indícios, né, na construção de um cenário, né, Kelly? Que poderiam. E aí, gente, nessa tradução,
toda vez que a justiça entende que esse processo está sendo atrapalhado com o objetivo de a justiça não ser feita, a justiça entra em ação. Então, se você tentar fugir, se você tentar atrapalhar a investigação, né, destruir prova, combinar a versão com o investigado, isso é considerado gravíssimo pela justiça. Gravíssimo. Para qualquer que seja o condenado, o investigado, o réu, enfim. É isso que a gente está falando, Matheus. Deixa eu trazer uns detalhes aqui que a gente informava no final do Gaúcha hoje, mas é importante porque são determinações que o ministro Alexandre de Moraes fez ao autorizar, né, a transferência de Bolsonaro para esta sala especial da Polícia Federal, Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde ele fica preso a partir de agora. Aliás, não está definido ainda, Kelly, se e quando o Bolsonaro iria para o complexo penitenciário da Papuda, né? Sim, poderia ficar aí, Matheus. E eu quero trazer mais um elemento para o debate. A prisão ela é preventiva, não é temporária. Aí enseja uma pergunta. É possível que ele emende já, digamos, esse período de cumprimento da preventiva, porque estamos em etapa final de análise dos recursos. Ah, né? sim, é muito provável. A execução inclusive. da sentença, sim. Talvez ele não saia mais dessa situação. Isso ocorra, né? É muito provável que isso ocorra. Porque a prisão, em razão do fim do prazo de recursos, ela era esperada para ocorrer agora, nos próximos dias, né? A gente já vinha noticiando ao longo da semana esta previsão dos próprios aliados de Bolsonaro, né? Os advogados que monitoram e conhecem bem o ritmo, né, da análise desse recurso no Supremo. Então já se trabalhava com esta ideia de que Bolsonaro seria, entre o final agora do mês de novembro, mais tardar começo de dezembro, seria preso em razão de não haver mais a possibilidade de recursos da condenação dele. Agora, esta prisão ocorre há poucos dias, portanto, deste prazo estimado. Então é muito provável, sim, Paulo, que elas sejam, entre aspas, emendadas, né? As prisões, que ele de fato fique permanentemente preso. Deixa eu trazer 4 pontos importantes aqui da determinação de Moraes sobre o que acontece a partir de agora. Primeiro, ele determinou que a audiência de custódia de Bolsonaro seja realizada amanhã, 23 de novembro, ao meio-dia, por videoconferência, na própria Superintendência Regional da Polícia Federal do Distrito Federal. Segunda determinação, disponibilização de atendimento médico em tempo integral a Bolsonaro, em regime de plantão. Moraes sabe que está lidando com o ex-presidente da República. Portanto, né, Kelly, tomou todos os cuidados na hora da prisão ser efetuada pela Polícia Federal, sem uso de algemas, sem um circo midiático, né, com discrição, e agora traz também a determinação de um plantão médico em regime integral. O Bolsonaro tem uma série de problemas de saúde e Moraes, portanto, quer este monitoramento especial. Terceiro ponto, todas as visitas deverão ser previamente autorizadas pelo Supremo, salvo de advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além da equipe médica que acompanha o tratamento de saúde do réu. Algo que, é claro, é um pouco óbvio, né, para qualquer tipo de prisão. Não haverá permissão de visitas, somente, é claro, quando solicitada à justiça e analisada caso a caso. Na prisão domiciliar, a situação era um pouco diferente. É por isso que o último ponto que eu quero destacar aqui é o cancelamento de todas as autorizações de visitas deferidas a Bolsonaro nos autos da ação penal 2668. Porque na residência dele, muitas visitas elas já eram autorizadas previamente, não precisavam de comunicação ao Supremo. Filhos, né, parentes mais próximos, enfim, os advogados, é claro que agora têm acesso também à prisão, e outras precisavam ser autorizadas. Vários deputados, né, muitos deles até deputados gaúchos, né, que eles visitaram Bolsonaro nos últimos meses, desde agosto, mas sempre com pedido prévio. Governadores, né, com pedido prévio ao Supremo Tribunal Federal. Agora não quer dizer que eles não vão poder visitá-lo na prisão, mas também vão ter que submeter este pedido, e Moraes deve ser mais rigoroso, né, na hora de conceder estas permissões a aliados de Bolsonaro. É claro que os advogados e médicos vão seguir com acesso integral a todo momento a Bolsonaro durante o período de prisão. Este é o Super Sábado. Hoje viramos a pauta em razão da notícia da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é determinação do ministro Alexandre de Moraes, a pedido da Polícia Federal, que obviamente agora enseja toda uma análise, e o Super Sábado está de olho a essas informações, mas estamos em Canela neste final de semana para o Festival do Panetone.